O cemitério Jardim da Memória irradiava sob o sol forte de julho. 300 pessoas vestidas de preto rodeavam o caixão. Ricardo Soler, de 38 anos, CEO com um patrimônio de 400 milhões de reais, permanecia imóvel diante do caixão fechado. Sua mãe, Dona Helena, havia desaparecido 5 anos atrás. Durante anos, Ricardo contratou investigadores e ofereceu recompensas, mas sem sucesso. 2 semanas antes, a polícia encontrara restos humanos identificados como sendo dela. Aquele funeral era sua tentativa desesperada de fechar o capítulo de dor. O padre proferia palavras sobre o descanso eterno quando um garoto de uns 11 anos, com roupas rasgadas, o rosto sujo e uma expressão de urgência desesperada, atravessou a multidão de ternos caros. Os seguranças tentaram detê-lo, mas o garoto, impulsionado por uma força surpreendente, deslizou até Ricardo. Ele o agarrou pelo braço com uma firmeza inesperada e sussurrou palavras que congelaram o sangue do milionário. Sua mãe está viva. Eu a vi ontem no lixão da Vila Nova comendo lixo. Ela tem o mesmo colar da foto do jornal. A primeira reação de Ricardo foi a raiva, pensando em um aproveitador. Seu irmão, Marcos Soler, um homem tão impecável quanto ele, se aproximou para afastar o garoto, exigindo que ele se retirasse. Mas então, o garoto falou com uma precisão que paralisou o mundo de Ricardo. Eu a vi ontem, moço. Estava atrás de um container enferrujado. Ela é muito frágil. E ela usa um colar, uma borboleta de prata com uma esmeralda. A asa esquerda está amassada. Aquele detalhe, o amassado específico na asa, nunca havia sido publicado. Aquele colar era único, uma joia de família que sua mãe jamais tirava. Ricardo caiu de joelhos diante do garoto. Qual seu nome? Miguel. Moro nas ruas da Vila Nova desde que meu pai morreu. Vi a notícia do funeral em um jornal jogado. Se essa senhora tem família procurando por ela, alguém precisava avisar que ela ainda está viva. Não quero dinheiro, só quero fazer o certo. Algo na alma endurecida de Ricardo reconheceu uma verdade inelutável nos olhos limpos daquele garoto de rua. Ele se levantou, seu terno de 5.000 reais parecendo repentinamente falso. O funeral será adiado, anunciou Ricardo, sua voz ecoando no silêncio quebrado. Marcos protestou furioso pelo escândalo, mas Ricardo não o ouviu. Tomou Miguel pela mão e se dirigiu ao estacionamento, deixando para trás a multidão atônita e um caixão fechado. No carro, a caminho do lixão da Vila Nova, Miguel explicou que vira a mulher no final da tarde anterior, revirando o lixo. Ela fazia isso com movimentos delicados, como se a atividade a repugnasse, mas a necessidade a forçasse. Quando Miguel perguntou sobre o colar, ela disse que era a única coisa que lhe restava de quem havia sido e que preferia morrer de fome a vendê-lo. Chegaram ao lixão. Ricardo desceu do carro, seus sapatos pisando na terra suja. Miguel guiou a busca. Encontraram-na 20 minutos depois, atrás de um container enferrujado. Estava emaciada, cabelo grisalho e sujo, roupas transformadas em trapos. Quando levantou o olhar, seus olhos verdes apagados se encontraram com os de Ricardo. Ele viu o colar, a borboleta de prata com a esmeralda, o amassado na asa esquerda. Era ela, Dona Helena. Depois de 5 anos de busca desesperada, sua mãe estava sentada no lixo. Ricardo caiu de joelhos, as lágrimas fluindo incontrolavelmente. Sussurrou. Mãe. Ela o olhou sem reconhecimento inicial. Então, algo mudou. Uma faísca seguida de terror puro. Ela se encolheu, murmurando. Você não pode estar aqui. Vão te machucar. Você tem que ir embora. Miguel interveio, garantindo que estava tudo bem. Dona Helena desabou em soluços, murmurando incoerências sobre perigo, segredos e proteção. Ricardo chamou sua equipe médica. Enquanto esperavam, pôs seu paletó sobre os ombros dela. Os paramédicos chegaram e a trataram com gentileza.
Antes de subir na ambulância, Ricardo se ajoelhou diante de Miguel. Você salvou minha vida hoje. Salvou minha mãe. Eu tenho uma dívida que jamais poderei pagar. Miguel respondeu com a mesma simplicidade. Eu só fiz o certo. Sua mãe precisava de ajuda. Eu sei o que é estar perdido e ninguém procurar por você. A clínica particular recebeu Dona Helena. Os resultados médicos foram devastadores. Desnutrição severa, danos em órgãos vitais e trauma psicológico profundo. Ela mal falava e tinha pesadelos violentos. Ricardo cancelou tudo e se instalou no quarto ao lado, recusando-se a deixá-la sozinha. Seu irmão Marcos oscilava entre o alívio e a frustração pelo escândalo público, sem querer indagar no passado. Ao quarto dia, tarde da noite, Dona Helena finalmente falou. Sua história era terrível, 5 anos atrás. Esse era o ponto de partida da história de Dona Helena, contada baixinho, tarde da noite, no quarto da clínica privada. Sua voz era frágil e quebradiça, mas a história era terrivelmente real. Eu não abandonei você, filho. Eu fugi para salvar vocês. Há 5 anos, ela havia descoberto uma carta de seu falecido marido, o pai de Ricardo e Marcos, confessando atividades financeiras ilegais. Ela buscou mais provas e as encontrou. O marido estava lavando dinheiro para organizações criminosas há anos, usando a Solar Capital como fachada. Pior, a operação continuava após sua morte, dirigida por outros executivos. Dona Helena confrontou um deles. Foi seu erro fatal. Eles lhe mostraram fotografias de Ricardo e Marcos em sua vida diária, no trabalho, na academia, saindo de casa. Disseram-lhe exatamente como eles desapareceriam se ela falasse. A ameaça não era contra ela, mas contra seus filhos. Dona Helena tomou uma decisão devastadora: desaparecer completamente para protegê-los. Saiu da mansão naquela manhã de outubro sem deixar rastros, abandonou o carro em uma cidade distante e iniciou uma vida sem identidade. O dinheiro acabou rápido. Sem documentos, não conseguia trabalho. Ela caiu gradualmente. Abrigos, albergues e, finalmente, as ruas. Sua mente se quebrou sob o trauma e ela vagou até retornar a São Paulo, perto dos filhos que havia abandonado para salvar. O colar de borboleta foi a única coisa que nunca vendeu. Seu último vínculo com quem havia sido. Ao terminar, Dona Helena chorava silenciosamente. Ricardo processava uma verdade demolidora. Seu pai havia sido um criminoso. Sua mãe havia sacrificado a própria vida para protegê-lo. E criminosos perigosos operavam livremente na Solar Capital sob seu nariz. Eu prometo encontrar os envolvidos. Eu prometo justiça, jurou Ricardo, o rosto endurecido. Mas Dona Helena o agarrou com força, os olhos cheios de medo. Não faça nada imprudente. Essas pessoas não hesitam em matar. Eu te imploro, filho. Ricardo enfrentava uma decisão impossível. Justiça, arriscando tudo, ou segurança, deixando os criminosos livres. Enquanto Dona Helena recuperava a saúde, Ricardo começou a trabalhar discretamente. Contratou investigadores especializados em crimes financeiros. O que encontraram confirmou tudo, e foi pior. A operação havia crescido. Milhões de reais criminosos fluíam através da empresa. Identificaram 3 executivos-chave, todos respeitáveis na aparência, todos completamente corruptos. O líder era Javier Duran, o diretor financeiro, amigo pessoal de seu pai, alguém que Ricardo considerava quase um tio. Os investigadores o advertiram. Essa gente tinha conexões com organizações criminosas internacionais e não hesitaria em usar violência. Ricardo não se esqueceu de Miguel. Eles o procuraram por dias na Vila Nova e o encontraram dormindo em um prédio abandonado. Ricardo o levou para sua mansão. Ofereceu-lhe um quarto, comida e a melhor educação. Miguel, desconfiado no início, relaxou gradualmente. Dona Helena insistiu em conhecer Miguel. O encontro foi emocionante.
Ela o abraçou chorando, agradecendo por salvar sua vida. Ela lhe disse que era um herói de verdade. Miguel respondeu com honestidade direta: eu só fiz o que minha mãe me ensinou antes de desaparecer. Sempre ajude quando puder. A recuperação física de Dona Helena progredia, mas seu estado psicológico permanecia frágil, com pesadelos intensos. Seu irmão, Marcos, reagiu com uma toxicidade esperada. Ele estava aliviado, mas ressentido pela atenção que Ricardo dedicava à investigação. Marcos preferia ignorar os problemas. Tiveram discussões violentas. Marcos deixou claro que se Ricardo expusesse a corrupção e destruísse a empresa, jamais o perdoaria. 3 meses após o resgate, Ricardo estava pronto para tomar sua decisão final, sabendo que o destino de sua família, sua fortuna e sua própria vida dependiam de sua escolha. Ricardo Soler sabia que não podia conviver com a verdade. Criminosos operavam usando o nome de sua família. Ocultar o segredo de Dona Helena não era viver, era ser cúmplice. 3 meses após o resgate de sua mãe, ele tomou a decisão final: o honor sobre a fortuna. Trabalhou para compilar um caso hermético, reunindo evidências documentadas, contas secretas e transações suspeitas, verificando tudo inúmeras vezes. Simultaneamente, investiu pesadamente em proteção, guarda-costas, sistemas de segurança avançados e protocolos de emergência. Não podia eliminar o risco, mas podia reduzi-lo. À noite, antes de procurar as autoridades, ele se sentou com Dona Helena no jardim da mansão. Explicou o que planejava. Dona Helena suplicou que ele reconsiderasse. Ricardo lhe tomou as mãos. Seu sacrifício foi corajoso, mãe, mas agora eu preciso lutar. Viver escondido não é viver. Prefiro arriscar tudo lutando pelo correto do que viver seguro, mas sendo cúmplice. Dona Helena chorou, mas assentiu. Estava orgulhosa. Fez Ricardo prometer que cuidaria de si mesmo, pois ela não sobreviveria a perdê-lo. A manhã em que Ricardo entregou as evidências à Procuradoria Anticorrupção, à Europol e ao FBI, começou um terremoto que abalaria o mundo financeiro brasileiro. As detenções foram rápidas. Javier Duran, o diretor financeiro, foi preso em seu escritório, os outros 2 executivos em suas casas ao amanhecer. Imagens de homens de ternos caros algemados dominaram as notícias. Soler Capital entrou em colapso. Clientes retiraram contratos. As ações caíram 40% no primeiro dia. Marcos Soler apareceu furioso na mansão, gritando que Ricardo havia destruído tudo, humilhado a família e evaporado milhões por idealismo. Ricardo respondeu calmo: prefiro perder tudo a me beneficiar de crimes. A mídia enlouqueceu. A história tinha todos os elementos: riqueza, corrupção, mãe encontrada no lixão e filho idealista destruindo o império. Ricardo foi aclamado como herói por uns e chamado de traidor por outros. Começaram as ameaças anônimas, descrevendo exatamente onde Ricardo e sua família estavam. O esquema de segurança foi reforçado. Dona Helena foi transferida para um local secreto. Miguel mudou para uma escola com segurança reforçada. O julgamento foi um espetáculo midiático. Ricardo testemunhou por 3 dias sobre as evidências, o sacrifício materno e sua decisão. Durante um recesso, Javier Duran se aproximou e sussurrou: você pensa que ganhou, mas isso não termina. A gente que pagamos é mais poderosa que qualquer juiz. Eles têm memória longa. Duran recebeu 15 anos de prisão, os outros penas similares. O Estado confiscou milhões, mas o custo real foi maior. A Soler Capital se desmoronou em 2 anos. A relação com Marcos se quebrou irreparavelmente. O que Ricardo perdeu em fortuna, ganhou em algo mais valioso. Podia olhar para si mesmo sem vergonha, abraçar a mãe sabendo que seu sacrifício não foi em vão. Havia escolhido o honor. 2 anos depois, Ricardo vivia uma vida dramaticamente diferente.
Não era mais CEO de um império. Grande parte de sua fortuna foi confiscada ou gasta em honorários legais. Não era pobre, mas já não era o homem de 400 milhões. Surpreendentemente, não se importava tanto quanto imaginara. A vida de Dona Helena Soler progrediu notavelmente. 2 anos após seu resgate, a saúde física melhorou e seu espírito sarou mais do que o esperado. Ela vivia em uma casa pequena que Ricardo comprou para ela nos arredores, cuidando de seu jardim e trabalhando como voluntária em abrigos para pessoas em situação de rua. Miguel, agora com 14 anos, vivia com Ricardo como família adotiva oficializada. Ele frequentava uma das melhores escolas, destacando-se em matemática e ciências. Ricardo descobriu que criar esse menino lhe dava um propósito que sua carreira corporativa jamais proporcionou. Dona Helena adorava Miguel como seu próprio neto. Eles formaram um vínculo especial. 2 pessoas que conheceram o fundo da existência humana e sobreviveram para construir algo novo. As ameaças criminosas nunca se materializaram em violência direta, mas Ricardo mantinha precauções de segurança. No segundo aniversário do dia em que Miguel interrompeu o funeral, Ricardo organizou um jantar especial. Apenas 3 pessoas: ele, Dona Helena e Miguel. Durante o jantar, Ricardo brindou. Agradeceu a Miguel pela coragem de dizer uma verdade que ninguém queria ouvir. Agradeceu à mãe pelo sacrifício inimaginável. Perdi muito: dinheiro, status, meu irmão, minha empresa. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso: uma família real, construída não em sangue, mas em amor genuíno e respeito mútuo. Dona Helena acrescentou que Miguel lhe havia devolvido sua humanidade ao vê-la quando era invisível, e Ricardo lhe havia devolvido seu propósito ao escolher a honra sobre a fortuna. Miguel disse que eles lhe ensinaram que a família poderia ser escolhida. 5 anos após a interrupção daquele funeral, Ricardo Soler não era o homem que havia sido. Ele usou o que restava de sua fortuna para criar a Fundação Helena e Miguel, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar pessoas em situação de rua com histórico de trauma. Dona Helena, agora com 68 anos, era o rosto público da fundação. Ela falava em conferências, compartilhando sua história sem vergonha sobre como havia caído da alta sociedade para a miséria. Sua honestidade brutal ressoava com o público. Miguel, agora com 19 anos, estudava serviço social na universidade e trabalhava como voluntário na fundação. Sua perspectiva única o tornava extraordinariamente eficaz. Ricardo descobriu que dirigir uma organização sem fins lucrativos era infinitamente mais satisfatório do que dirigir uma corporação. Cada vida que eles mudavam parecia mais significativa do que qualquer lucro trimestral. No 5º aniversário da fundação, eles organizaram um evento público no mesmo vertedouro da Vila Nova, onde Miguel havia encontrado Dona Helena. A área havia sido limpa e convertida em um pequeno parque comunitário, o Parque Segunda Oportunidade. Durante a cerimônia, Ricardo falou sobre como aquele lugar, que já foi um lixão, representava toda a jornada. Como ele havia aprendido que o valor humano não se media em contas bancárias, mas em compaixão, coragem e a capacidade de escolher fazer o correto, mesmo quando custava tudo. Dona Helena agradeceu a Miguel, chamando-o de seu salvador. Miguel compartilhou que havia aprendido que o privilégio vinha com a responsabilidade de ajudar os menos afortunados, e que família real não era sobre sangue, mas sobre amor e escolha consciente. Enquanto caminhavam juntos pelo parque, que fora um lixão, passando por famílias brincando, os 3 sentiram algo que havia faltado por anos: paz genuína. Não a ausência de problemas, mas a presença de propósito. Eles haviam perdido um império, mas haviam encontrado uma verdade mais profunda e um legado duradouro.